Olá, boa tarde. Começa agora o JTV UFMA. Vamos aos destaques de hoje. Eleições 2024, Rádio Universidade FM e a TV UFMA vão realizar sabatinas com os candidatos à Prefeitura de São Luís. O Governo do Estado lança novo documento de identificação para a pessoa com autismo. Maranhão se prepara para receber pela primeira vez o Festival Palco Giratório. E a 21ª Semana de Psiquiatria é o nosso tema do quadro Sala de Entrevista. Nosso telejornal está no ar. Agosto, vamos aos destaques de hoje com o Giro de Notícias. Um policial militar de folga atirou em um jovem que tentava roubar uma clínica odontológica em São Luís. O suspeito armado com simulacro foi atingido pelo PM durante a tentativa de assalto e foi levado ao hospital. O comparsa que esperava fora do local fugiu. A polícia investiga o caso. Um homem foi preso na tarde de ontem após depredar veículos no estacionamento da Casa do Trabalhador em São Luís. Ele atirou pedras contra os carros e foi autuado por dano e furto. A polícia ainda avalia o prejuízo causado. Um motorista embriagado foi preso pela Polícia Rodoviária Federal após provocar um acidente fatal na BR-010 em Ribamar Fiquene, matando um motociclista de 37 anos. O motorista, que não tinha habilitação, foi autuado por homicídio culposo. Eleições 2024, a Rádio Universidade FM e a TV UFMA vão realizar sabatinas com os candidatos à Prefeitura de São Luís. No dia 6 de outubro acontece o primeiro turno das eleições 2024. 8 candidatos concorrem ao cargo de prefeito de São Luís. De 2 a 11 de setembro, a Rádio Universidade FM e a TV UFMA vão realizar uma série de entrevistas com os pretendentes ao posto de gestor da capital do Maranhão. As regras foram apresentadas aos representantes dos candidatos em reunião realizada no Centro de Ciências Sociais na UFMA, às 10h30, no dia 26 de agosto. E assim ficou definida a ordem das sabatinas. Dia 2 de setembro, Eduardo Braide. 3 de setembro, Dr. Iglesio. No dia 4, Flávia Alves. No dia 5, Franklin Douglas. No dia 6, Saulo Arcangeli. No dia 9, Fábio Câmara. No dia 10, Duarte Júnior. No dia 11, Wellington do Curso. As entrevistas serão realizadas em 2 momentos, das 9 às 9h45, ao vivo, no estúdio da Rádio Universidade FM. É uma tradição já da Rádio Universidade, a cada 2 anos, nas eleições, tanto municipais quanto as majoritárias, a rádio oferecer esse espaço. E a gente acredita que é um papel também de uma rádio educativa, uma rádio pública, como a Rádio Universidade, propiciar ao seu ouvinte o acesso às ideias, às propostas dos candidatos. Então é um serviço público de total relevância. E logo em seguida, das 10h15 às 10h35, no estúdio da TV UFMA. A entrevista será gravada e exibida no mesmo dia, na íntegra, sem cortes, no JTV UFMA, que vai ao ar de segunda a sexta, às 12h30. A TV UFMA e a Rádio Universidade são emissoras públicas, parceiras, e nós temos a obrigação de aumentar o debate, fomentar o debate. Então é importante que essas emissoras públicas ofereçam informação de qualidade, então aumentando a informação da população acerca dos candidatos a prefeito que vão gerenciar, administrar a nossa cidade nos próximos 4 anos. Então a gente enriquece o debate tanto na comunidade acadêmica quanto na comunidade externa. A abordagem será livre com temas diversos: meio ambiente, mobilidade urbana, educação, saúde e outras temáticas de interesse do cidadão. Na rádio, o programa terá duração de 45 minutos, com a apresentação do candidato, perguntas, resposta com direito a réplicas, tréplicas e considerações finais. Na TV UFMA, a entrevista terá duração de 20 minutos em bloco único. 10 perguntas foram definidas pela emissora com diferentes temas, que serão utilizadas em todas as sabatinas. O candidato vai sortear uma pergunta e apresentará sua proposta referente ao tema escolhido. Também será feita a cada candidato uma pergunta surpresa. Ele também terá tempo para considerações finais. Todos os candidatos foram alertados sobre a necessidade do cumprimento de horários e das regras da sabatina.
Pois é, TV UFMA, Rádio Universidade FM participando, né, desse processo democrático. Olha, a gente garantir mais inclusão e prioridade no atendimento a pessoas com autismo. Com esse objetivo, o governo do estado lançou um novo documento que vai facilitar a identificação de pessoas com transtorno do espectro autista. Com a nova carteira que passa a ser emitida pelo Procon Maranhão, pessoas com transtorno do espectro autista vão ter ainda mais acessibilidade e inclusão. O lançamento aconteceu nesta semana no Palácio dos Leões. A solenidade contou com a presença do governador Carlos Brandão, representantes do governo estadual e representantes da comunidade autista. Essa carteira ela vai dar o direito de um atendimento diferenciado para as crianças e até para as mães, para evitar filas, enfim, não só no serviço público, mas também na iniciativa privada. A emissão do documento é digital e gratuita, podendo ser solicitado tanto pela própria pessoa com TEA quanto pelos seus responsáveis legais. Vai receber no seu e-mail, pode imprimir num cartão e colocar no cordão. Além da identificação dessas pessoas, né, a gente vai conseguir também trazer os números e entregar para as secretarias, né, e quem precisa fazer política pública para pessoas com autismo, como a Secretaria de Saúde, por exemplo, até a Assembleia Legislativa, com o quantitativo de pessoas com autismo em nosso estado. Para solicitar a carteira, o cidadão pode optar por realizar uma solicitação de duas formas: presencialmente na unidade Viva Procon no São Luís Shopping ou de maneira digital acessando o aplicativo Viva Procon, que está disponível para download em celulares Android e iOS. Depois de enviada a documentação, seja pela plataforma digital ou de forma presencial, o laudo médico e os dados fornecidos serão analisados em um prazo de até 5 dias úteis. A CIP-TEA vai ser emitida exclusivamente para pessoas residentes no estado do Maranhão e será disponibilizada em formato digital. Democratizar as artes cênicas, reunindo diversas vertentes. O Maranhão vai receber pela primeira vez o Festival Palco Giratório. O festival acontece em setembro, com apresentações de espetáculos locais e nacionais, intercâmbios entre grupos, né, e oficinas nas cidades de São Luís, Caxias e Itapecuru-Mirim. Uma reunião foi realizada para anunciar o evento no Maranhão. Tem espetáculo, sim senhor. É o Festival Palco Giratório que vai levar arte aos teatros e alegria para a plateia. Entendendo o Palco Giratório como o maior festival de circulação das artes cênicas no Brasil, né, receber esse festival é de uma importância muito simbólica, né, para o nosso estado e principalmente para São Luís, que recebe toda a programação. É um projeto também de fruição, né, em que a população vai ter acesso a espetáculos de diversas regiões. Teatro, circo, dança e intercâmbio cultural. Apresentações e diálogos sobre memória, negritude, ancestralidade e diversas temáticas que são exploradas nos espetáculos. Um investimento na valorização da arte produzida em todo o país. Esse projeto de palco giratório, de artes cênicas, vai mostrar tudo isso que nós fazemos através da cultura, principalmente aquela cultura raiz, é circo, é música, é tudo aquilo que pode se mostrar para melhorar o astral das pessoas, para sentirem que há esperança de melhorar através da cultura uma vida melhor. São 21 espetáculos, 17 nacionais e 4 locais. Uma programação pensada para todos os públicos. Temos programação para todos os públicos, adultos, idosos, crianças. Serão realizados aqui no Teatro Sesc, no Teatro Arthur Azevedo e outros equipamentos culturais da cidade. Os grandes homenageados desta edição do Palco Giratório são os artistas Maurício Tizumba e Amir Haddad. A expectativa é de um público de aproximadamente 5.000 pessoas, de 13 a 28 de setembro, São Luís, Caxias e Itapecuru-Mirim vão ser o palco para os espetáculos e para a valorização da cultura. O Teatro Maranhense realmente vai estar em destaque. Nós somos convidados, né, para esse momento lindo, que é o primeiro Festival do Palco Giratório aqui em São Luís do Maranhão. E dessa vez a gente está com um musical infantil, que é Meu Amigo Charlie Brown, que é um musical que conta a história do Snoopy, dos Peanuts e que varre todas as infâncias durante gerações.
Então acho que fica esse convite para quem quiser nos assistir, para quem quiser prestigiar essa programação linda, essa oportunidade incrível que só o SESC pode oferecer, que é ter acesso à cultura de qualidade, com gratuidade para todos os públicos, para todos os perfis, e que vocês possam acompanhar e também incentivar artistas locais, porque afinal de contas nós também estamos aqui resistindo o ano inteiro. Na abertura do festival, o espetáculo Leci Brandão, com o grupo Lapidar Produções Artísticas do Rio de Janeiro, vencedor do Prêmio Shell 2024 na categoria Vídeo. E os maranhenses também vão poder apreciar Maria Firmina, do Núcleo Atmosfera do Maranhão, que conta a história da vida e obra da primeira mulher negra a escrever um romance no Brasil. Ansiosa aí por esse festival, né? No próximo bloco, a 21ª Semana de Psiquiatria é o nosso assunto do quadro Sala de Entrevista. Vamos para o intervalo e voltamos já já. A Universidade Federal do Maranhão, a UFMA, divulgou o processo seletivo para a primeira especialização em música no estado, com a formação voltada para profissionais da área da educação. A formação, gente, é direcionada, então, a profissionais graduados nas áreas de música, né, como professores, os músicos, compositores, regentes e outros interessados em aprofundar conhecimentos nessa área. Mais informações você encontra no site da UFMA e atenção, porque são 66 vagas disponíveis. Vamos mudar de assunto agora. Cada vez mais, a temática da saúde mental é debatida por médicos, psicólogos e toda uma classe que está empenhada em entender a mente humana. O nosso sala de entrevista de hoje é sobre esse assunto. A jornalista Luísa Rabelo recebe a psiquiatra a doutora Suzy Maciel, que fala sobre a Jornada Maranhense de Psiquiatria. É isso mesmo, Ana. Falar de saúde mental, de fato, é extremamente importante, não só dentro da classe médica, mas principalmente quem sofre com as doenças mentais. Hoje, a minha convidada do Sala de Entrevista é a doutora Suzy Maciel, presidente da Associação Maranhense de Psiquiatria, que fala agora um pouco para a gente sobre essas questões, além de nos dar mais detalhes sobre a 21ª Jornada Maranhense de Psiquiatria que acontece aqui em São Luís. Olá, doutora, boa tarde. É um prazer recebê-la. Boa tarde. Muito feliz de estar aqui. Queria agradecer o convite, tá? Muito honrada de estar aqui participando. A gente que agradece, doutora. Para a gente começar, eu queria que a senhora me falasse um pouquinho, a senhora como autoridade no assunto, me falasse um pouco do desprezo, do preconceito que as pessoas que têm aí doenças mentais sofrem, principalmente no seu seio familiar, com os amigos, dentro do próprio trabalho, do próprio ambiente de trabalho. Sim. Fala um pouquinho desse desprezo e desse preconceito. Sim. Infelizmente, a psicofobia ela ainda é muito prevalente na nossa vida, apesar da gente ter percebido uma grande melhora no período pós-pandemia, porque as pessoas começaram a falar mais abertamente sobre isso. E agora, durante as Olimpíadas, também foi uma surpresa muito positiva ver atletas falando sobre isso, né? Justamente numa competição, no momento em que a pessoa tem que ser assim sobre-humano para fazer, né, o que eles fizeram lá, o que eles apresentaram. Então, assim, ter essa coragem de falar sobre isso é muito importante. Isso aí ajudou bastante, eu tenho certeza, assim, para que as pessoas tenham coragem de falar sobre isso e se assumir, né, como tal, buscar ajuda e fazer um tratamento correto como tem que ser. E aí eu queria saber um pouquinho se há diferença e quais são essas diferenças entre saúde mental e doença mental. A saúde mental, existem vários conceitos, né, de saúde mental. Então, assim, tudo que tem muito conceito, a gente questiona, né, se realmente, né, se a gente sabe realmente, né, porque existem muitas formas de abordar, mas assim, particularmente o que eu mais gosto é aquele que fala da flexibilidade. Então, saúde mental seria a capacidade de resiliência, de ser flexível ao longo da vida, de mudar perante as situações, não insistir no erro. Então, se eu tomo determinada conduta e ao longo do tempo vou percebendo que aquilo ali
fere as pessoas que estão comigo, que eu não estou fazendo progresso naquele sentido, então a minha capacidade de mudar, de me superar, de conseguir atingir um degrau maior na minha vida. A doença mental, a gente pode usar o conceito negativista, né, de dizer assim, ao contrário disso, é quando você fica inflexível, é quando você não muda, é quando você não consegue fazer diferente, às vezes mesmo percebendo que está errado, a falta de autocrítica, mas existem quadros intermediários, por exemplo, os transtornos de personalidade, que não são considerados doenças, mas são circunstâncias que causam muita dificuldade de relacionamento. Que transtornos seriam esses, doutora? Só transtornos de personalidade borderline, transtorno de personalidade antissocial, histriônico, narcisista. O transtorno de ansiedade em si, ele se enquadra nisso? Não, o transtorno de ansiedade ele é uma doença. Uma doença já, Os transtornos de personalidade, eles estão no meio. Entendi. Entre a normalidade e a doença. Eles são uma alteração na forma de ser do indivíduo. Não se trata com medicação. Entendi. E aí, vendo um pouquinho sobre a jornada que a gente vai agora entrar nesse assunto, um assunto bastante pertinente, eu vi lá que dentro das temáticas serão abordadas, por exemplo, se existe cura para as doenças mentais. Essa é uma pergunta, eu acho que bastante pertinente, principalmente para as pessoas que sofrem dessa doença. Claro que a senhora não vai fechar um diagnóstico aqui sem acompanhar o paciente, mas de forma geral, existe uma possibilidade de cura? Eu não vou falar tudo, senão vai perder a surpresa da palestra na jornada, mas assim, o que a gente pode comentar é que existem transtornos que a gente consegue resolver, que são episódios, como por exemplo, um episódio depressivo. Então eu posso tratar aquele episódio ficar resolvido e a pessoa ficar bem, eu retirar a medicação e a pessoa ficar tranquila, né? E tem outros casos, por exemplo, esquizofrenia, transtorno bipolar, que vão exigir um tratamento contínuo. Mas existem também muitas pesquisas na área, existe muita coisa nova vindo aí falando sobre genética, falando sobre plasticidade neuronal, neuromodulação. Então, a gente vai deixar essa surpresinha para a palestra. Tá bom, então a gente vai ter que esperar um pouquinho os resultados dentro dos consultórios. Bem pouquinho, tá bem aí. É justamente sobre isso que eu quero lhe perguntar agora, porque assim, estão 21 edições já, né, dessa jornada. Sim. Esse ano completa 21 edições. Sim. E eu queria saber... Aí a gente volta de novo, você como autoridade no assunto e observando os seus colegas, como é que a gente pode ver o progresso e os resultados que essa jornada traz dentro dos consultórios médicos? Sim, a gente fica muito feliz, assim, cada vez que a gente tem uma edição da jornada, a gente fica tem um feedback muito positivo, tanto do público quanto dos profissionais, porque a gente troca conhecimento, então a gente facilita a abordagem profissional desses pacientes. Os próprios pacientes, às vezes, também participam da jornada e se sentem mais acolhidos, compreendem melhor o que está acontecendo. E tudo que a gente conhece, Luísa, fica mais fácil, né? Quando a gente não conhece, quando a gente não sabe, não entende direito o que está acontecendo, é muito mais complicado de lidar. Quando você se situa, que você sabe que aquilo ali é de determinada forma, tem mais ou menos um direcionamento, então aquilo ali facilita muito. O encontro com os colegas também é outro ponto assim, excelente, marcante da jornada, essa coisa de estar encontrando com os colegas, mesmo com a equipe, né, multiprofissional ali, fazendo um elo, às vezes pessoas que você só conhece de telefone, de discutir caso e tal, você conhece pessoalmente. Então, assim, tem muitos pontos positivos. E eu queria que a senhora reforçasse os dias que a jornada vai acontecer, para quem que ela está voltada, e eu queria que a senhora deixasse um convite para esse público-alvo. Pronto. Dias 30 e 31 de agosto. Tá? Agora no finalzinho do mês, no Hotel Luzeiros, e ela é direcionada não só para médicos, apesar de ser a jornada de psiquiatria, mas é voltada para todos os profissionais da saúde, inclusive estudantes também.
Tem o Instagram da associação, é @mp_psiquiatria.ma. E aí você pode seguir, lá tem o link para poder fazer a inscrição na jornada. Para a gente finalizar, eu queria que a senhora deixasse um recado, uma orientação para essas pessoas que muitas das vezes estão sofrendo com alguma doença, com algum distúrbio, estão sentindo alguma coisa diferente, não entende, como a senhora falou, a gente precisa entender o que acontece. Deixa um recado para a gente, porque eu acho que é um assunto importante e a gente aqui da TV UFMA, enquanto universidade, presta esse serviço para a sociedade. A senhora veio aqui para colaborar com a gente. Deixa esse recado, por favor. Sim. Tem muitas coisas a serem ditas, né? Eu poderia falar muitas coisas aqui, mas eu acho que o principal de tudo talvez seja dizer assim, fale. A fala, ela é terapêutica, né? Falar, se ouvir, se escutar, mesmo que seja sozinho, a gente já sente uma melhora. Quanto mais quando é um profissional, uma pessoa habilitada para fazer um tratamento. Então, procura ajuda, não sofre sozinho, escuta, né? Não se informe somente por blogs ou páginas de Instagram. Às vezes você pega uma informação completamente deturpada, você só pega aqueles casos mais dramáticos, com um foco negativo. E quando você vai conversar com um profissional, você percebe que não é exatamente assim, né? Meu caso é diferente. A gente não é a doença, a pessoa ela não é a pessoa esquizofrênica, é a pessoa portadora de esquizofrenia. Então ela não é a doença não engloba ela é muito maior do que isso, aquilo é só um detalhe. Então converse com o profissional, peça ajuda, se informe e o próprio profissional ele pode indicar também, olha, tal fonte para você se informar, para você não se perder no mundo de informações que às vezes são inverídicas ou não são demonstradas realmente como de fato aconteceram. Então, procurar ajuda e falar. Doutora, muito obrigada por suas explicações, foi um prazer conhecê-la. Parabéns por também. Mais uma edição dessa jornada que seja aí muito eficiente para todos os profissionais, porque a gente precisa de vocês. Muito obrigada. Obrigada também. Então é isso, Ana. Eu conversei com a doutora Suzy Maciel, ela é presidente da Associação Maranhense de Psiquiatria. Eu volto com você, Ana. Obrigada, Luísa. Obrigada também a doutora Suzy Maciel. E o nosso telejornal fica por aqui, mas você de casa já sabe que pode rever nossas reportagens e entrevistas no YouTube e Instagram da TV UFMA. Uma ótima terça-feira para você.